Mas vamos conversar com o povo aqui primeiro. O teu microfone está aberto, Amaury. Tessiana, bom dia, Tessiana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo. Qual a tua expectativa aí? A gente está com o desembargador Amaury aí, a gente está só organizando aqui, que deu um probleminha no YouTube hoje. Qual é a tua expectativa hoje dessa nossa conversa aqui sobre guarda, né? Guarda compartilhada, alternada, guarda unilateral, né? Qual é a expectativa hoje aí? Bom, sempre a minha expectativa é de muito aprendizado. Essa questão da guarda compartilhada, esses dias eu estava estudando sobre ela e apesar de eu não atuar na área de família, geralmente as pessoas, como a gente é advogado, as pessoas chegam perguntando como que se dá, se há diferença entre uma e outra, como que é a questão da convivência, se a guarda fica se a guarda é compartilhada, mas a residência de referência da casa da mãe ou dos pais, como que fica a convivência deles. Então, eu estou aqui para poder aprender bem e poder explicar depois isso para as pessoas que vierem me perguntar alguma coisa. Bom dia, Cristiano. Bom dia. A matéria realmente é bem conturbada, né? Tudo que se fala sobre guarda é muito emotivo, né? Porque o casamento, quando se acaba, só ficam rancores, né? Exatamente. Muitas vezes essa questão de guarda das crianças é a bola da vez, é a fuga ou é o desconto, muitas vezes, do casal. Então, isso tem que ser analisado com muita paciência, com muita calma. Sempre digo que o advogado que atua na área de família, ele inicialmente precisa ser um psicólogo do casal, né? É verdade. Para sentar, ouvir, apaziguar os ânimos. Porque quando acaba o amor, acaba tudo, né? Só fica o rancor. É verdade. E assim, a gente sabe que na separação sempre um dos lados vai sofrer mais que o outro, né? Aí, essa questão que o senhor falou, da gente ser o psicólogo, é a gente tentar deixar claro para quem está ainda com sentimentos aflorados, não utilizar o filho como arma para ferir o outro, né? É verdade. Porque a separação é entre o casal, né? Os filhos ficam ali para sempre. Então, além de tudo, de toda a questão judicial, de toda a questão de pessoal alimentícia, convivência, a gente ainda tem que deixar bem claro a maturidade de cada um e como vai levar isso para as crianças, né? É verdade, porque aquele companheirismo, aquele amor que existia, a família, quando se rompe o casamento, só fica o sentimento de perda, né? De falta, de rompimento daquilo que se planejou para a vida toda, né? E muitos homens e muitas mulheres não entendem essa situação. Porque hoje ninguém é obrigado a viver com mais ninguém, né? Quando acaba aquela ilusão inicial do romance, do amor, e quando começa a viver a vida real do casal, né? É que se cai muitas vezes na realidade, nos defeitos. Muitas vezes aquelas qualidades que só tinham acabam e só ficam os defeitos. Nossa, é terrível. Eu trabalhei por muito tempo numa das varas de família aqui de Belo Horizonte. Todos os dias você via uma falta de amor, falta de afeto, aquele companheirismo, um querendo destruir o outro. Não pensava nos filhos, pensa apenas no patrimônio, na discórdia, na busca. É terrível. É terrível. Então, o primeiro guardião ali é o advogado, né? Que, infelizmente, alguns estão ali para colocar lenha na fogueira, né? É incrível como tem. Mas aqueles... O Amaury, aos poucos as pessoas estão chegando. Eu vou pedir desculpa para vocês que estão acompanhando, porque as transmissões são sempre pelo YouTube uma ferramenta, digamos, mais democrática possível, para que todos possam acompanhar a ideia dessas aulas de quarta-feira. Mas hoje, infelizmente, o YouTube tirou o Hangout do ar. O Hangout era uma ferramenta que a gente usava para fazer as transmissões, né? E aí a gente está usando a nossa alternativa caseira aqui, que é o Zoom, que quem é do Advogado 10X, já é aluno do Advogado 10X aqui, né? É a ferramenta que a gente usa. Estou vendo aqui o Marcelo, estou vendo o Bruno. É a ferramenta que a gente usa para fazer transmissão, a Tessiana mesmo, a ferramenta que a gente usa para transmitir as aulas com os alunos. Então, foi uma alternativa que nós usamos aqui, uma saída, né? Deu um problema, o YouTube tirou o Hangout do ar. Hangout é as transmissões que a gente fazia em conjunto, né? Tanto eu aqui em São Paulo, o Amaury em Belo Horizonte,
Só que o YouTube tirou isso do ar hoje, do nada, né? E sorte a gente tem essa ferramenta do Zoom. Então, a gente vai usar numa página que entrava lá no YouTube 100, 200 pessoas, hoje aqui tem 24, 25, mas, ou seja, né, a gente não deixa de cumprir o compromisso e usa uma alternativa que a gente tem aqui para poder colocar a aula no ar, né? Mas, olha, quem já conhece o Zoom sabe que abaixo tem uma ferramenta de chat, né, que pode fazer as perguntas. Como a gente fazia sempre no YouTube, as pessoas podem fazer as perguntas também, o desembargador vai respondendo. Nós já temos aqui uma série delas que já foram encaminhadas previamente, né? Sobre guarda alternada, guarda compartilhada, a guarda unilateral, para que o desembargador possa ir respondendo. E quem quiser também fazer pergunta, tem o botãozinho de chat aí embaixo. Pode usar o chat, que eu vou transmitindo as perguntas ao desembargador. Quem não o conhece, o Amaury, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e toda quarta-feira pela manhã faz as aulas conosco aqui. As aulas eram até quarta-feira pelo YouTube, e hoje, infelizmente, o YouTube tirou o Hangout do ar. A gente está usando uma alternativa aqui para não deixar de cumprir o compromisso. Ô, Amaury, devagarzinho as pessoas vão chegando, o Matheus está dando suporte também aí, o Matheus Uquioche, para aí. Era até bom avisar lá no YouTube que poderíamos repetir essa aula hoje à noite ou amanhã de manhã, para aquelas pessoas que criaram a expectativa, ou pelo menos bater um papo, ou tirar dúvidas a respeito desse assunto, podemos repetir isso amanhã de manhã, se for conveniente. Bom dia a todos. Grande prazer estar com vocês essa quarta-feira novamente pela manhã. O assunto é palpitante. Amaury, a primeira pergunta, eu acho que a gente podia começar já, para depois discorrer as demais perguntas que já chegaram aqui, e as perguntas da galera aqui. Quais são os tipos de guarda, né? Se pudesse falar exatamente dos tipos de guarda e a diferença de uma para outra. Bom dia a todos. Um grande prazer estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Infelizmente, como o professor Cristiano afirmou, não temos condições hoje de transmitir pelo YouTube, mas é uma grande alegria mesmo estar nesse pequeno público, né, de alunos. A guarda, eu fui juiz da vara de família, aqui, uma das varas de família aqui de Belo Horizonte, por vários anos. E a grande dificuldade que se encontrava aqui nas ações de divórcio, ou mesmo nas guardas daquelas pessoas que não eram casadas e tinham filhos, é a respeito desse assunto de guarda. Porque, como eu estava falando para a Tiziana, quando o casal perde aquela ilusão ou acontecem umas divergências qualquer, acaba aquele período de romantismo e cai-se na realidade, o casal vem a se separar. E nessa hora, muitos, infelizmente, só pensam na questão financeira e no rancor que fica da perda, né? A perda é um sentimento muito ruim do ser humano. E quando há uma traição, ou mesmo não há aquela expectativa daquele sonho, uma frustração da vida em comum, o casal se separa e aí começa a famosa disputa pela guarda, quando tem filhos, e pela divisão do patrimônio. A guarda, no Brasil, desde o período, nós temos tínhamos, né, uma ideia de que, um conceito de que filho pequeno deveria ficar com a mãe, não importa a situação. Até que na legislação anterior, o divórcio ou a separação com culpa, o causador do rompimento perdia a guarda dos filhos. Mas viu-se, com a alteração da sociedade, da legislação, que isso não era uma boa forma de se dar uma atenção aos filhos. Porque o que se busca é o bem-estar dos filhos. Não importa a culpa ou a briga entre os pais. Então, sempre se buscou o bem-estar dos menores, porque a criação e educação desses filhos, mesmo com pais separados,
deve-se dar muita atenção. Antigamente até tinha-se um mau conceito de filhos de casais separados. Isso, graças a Deus, a sociedade evoluiu e acabou com essa história. A legislação veio evoluindo, veio evoluindo, e a partir de 2008, com a alteração do Código Civil, lá no artigo 1583 a 1590, que trata das guardas, né, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A guarda hoje não é mais aquela guarda exclusiva da mãe, não importa. A dificuldade é muita criança com tenra idade, menores, crianças, poucos meses. Aí tem que ficar com a mãe por causa da amamentação, aquela situação. Mas hoje, a doutrina e a jurisprudência classificam a guarda em três formas: a unilateral ou a exclusiva, a alternada e a famosa guarda compartilhada. Inclusive, hoje, a regra é a guarda compartilhada. E dessas questões de guarda, também resulta a questão dos alimentos, né? Porque há casais que visam exclusivamente a guarda, pessoas que visam exclusivamente a guarda para ser credor de alimentos, né? Além da frustração de ter perdido o rompimento daquele sonho, daquela expectativa de vida em comum, com o rompimento busca-se o quê? Questão financeira, exclusivamente. Muitas vezes se esquece que há crianças, há um ser humano ali em formação, para que um dos guardiões, ou mesmo o terceiro, dê a atenção e carinho exclusivo àquela pessoa que não tem culpa de ter vindo ao mundo e, infelizmente, acabou se vendo vítima ou vendo envolvido numa separação do casal. Então, hoje, os tipos de guarda: a exclusiva ou unilateral, a alternada e a guarda compartilhada. E a regra hoje é que se busca, mesmo havendo divergência entre o casal e desatenção, o juiz deve buscar hoje a guarda compartilhada. A primeira pergunta aqui, Amaury, é onde é previsto o... Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usando as perguntas que chegaram aqui e vou pegando perguntas de vocês também que tiveram no chat, tá bom? A pergunta que tem aqui, Amaury, é onde está previsto o ordenamento da guarda? No Código Civil, 1583 a 1590, o Código Civil é a regra. Eu utilizo também o Estatuto da Criança e do Adolescente como complementação. Essa é a legislação que deve ser aplicada. O tipo de guarda já falou, né? A pergunta, a Cristiane, a doutora Cristiane fez a seguinte pergunta: como fica a situação dos alimentos na guarda compartilhada e na guarda alternada? Primeira coisa que o juiz deve buscar na questão... Alimentos é necessidade e possibilidade. Tá? A questão dos alimentos, nós até discutimos essa questão em aulas passadas, sempre é necessidade, possibilidade. Então, na guarda compartilhada, quando o casal resolvem amigavelmente essa questão, eles próprios estabelecem o valor da pensão, ou mesmo a isenção da pensão. Por quê? Porque na guarda compartilhada, os dois ficarão responsáveis pela criação e educação dos filhos. Então, muitas vezes, eles dividem lá o pagamento da escola, o pagamento da condução, os alimentos, a questão de vestuário. O casal resolve essa questão. Quando não há solução e a guarda compartilhada é decretada judicialmente. Para que seja decretada judicialmente, quando o casal está divergindo na guarda, o juiz se socorre de seus auxiliares, os psicólogos, os terapeutas, que vão fazer um estudo do caso e eles vão recomendar qual é a situação. Sempre há uma tentativa de conciliação
e conversação com o casal. Eu acho que isso começa desde o primeiro contato que o advogado tem com a mulher ou com o homem, tentando resolver a situação amigavelmente. Porque o advogado, os profissionais que trabalham na área de direito de família, todo mundo fala, o direito de família é simples. Eu acho muito dificultoso. Porque você está lidando com o ser humano, com o sentimento das pessoas. Então, o advogado bom deve conciliar, deve tentar um acordo, deve tentar, mesmo que não haja possibilidade do casal retornar, resolver amigavelmente a guarda dos filhos. A guarda, regra, é compartilhada hoje. Então, o juiz, diante da situação, se declarar, ele vai se socorrer de seus auxiliares, pode fixar um valor de guarda. A pensão alimentícia independe da guarda compartilhada. Embora haja a guarda compartilhada, mas há possibilidade de fixação de alimentos. Por quê? Embora haja a participação dos dois na criação, pode-se estabelecer que um dos guardiões, pode ser os cônjuges ou terceira pessoa, seja o responsável pelas despesas. Ele é o responsável exclusivo pelas despesas. Então, a guarda compartilhada não significa a isenção. Pode haver, sim, em espécie. Ele pode dividir o pagamento da escola, do transporte escolar, do vestuário, da alimentação, do lazer, das viagens, podem ser divididos entre os cônjuges. Pode ser maior para um, menor para outro. Tá? Pode, eu já vi várias vezes, com vários filhos, um fica com um, o outro fica com o outro, dormindo em sua casa, a residência dele, do menor, é na casa de um ou na casa de outro, e a guarda é compartilhada. Por quê? Ambos, os dois participam na criação dos filhos. Todas as questões que necessitam da participação, qual a escola vai estudar, qual o transporte vai utilizar, qual curso extracurricular vai fazer, qual academia vai frequentar. Ambos, quando são adultos e os ânimos estão serenados, resolvem essa questão. Tá? Então, pode haver a fixação da pensão quando um deles é o responsável exclusivo pelas despesas ou dos menores. Ou pode haver divisão. Pode haver divisão, muitas vezes com 3 filhos, ou a esposa com 2 filhas, 2 filhas, e o marido, o esposo com 1 filho, e eles dividem. Se não houver acordo, o juiz fixa. Tá? Então, vai se levar em conta esta situação. Tá? Não há obrigatoriamente a isenção. Pode o casal estabelecer eles próprios, ou o juiz vai estabelecer. E sendo obrigatório, o juiz fixa um responsável pelas despesas dos menores e fixa o valor da pensão. Para um ou para o outro, para os dois. O doutor Moacir pergunta o seguinte: é possível a guarda compartilhada com os avós? É possível, sim. É possível. Quando o juiz verifica que um dos cônjuges ou os dois não tem condições psicológicas, nem é questão financeira, é questão psicológica de criar ou dar atenção e educação ou suprir as necessidades dos menores, pode ser. O Código Civil, antigamente, estabelecia que a guarda era entre os pais. Houve uma alteração. E até o Código Civil falou não regulamentado a questão de pessoas casadas só no divórcio. Hoje, pode-se fazer a extinção da união estável. Nós tínhamos questão da união estável, o casal vive em união estável. Não há reconhecimento judicial. O reconhecimento pode ser extrajudicial. Mas vamos que o casal vivia em união estável e resolveram se separar. Então, eu tenho que ingressar com uma ação judicial quando não há acordo, reconhecimento da união estável, rompimento da união estável. E aí, nessa situação, é como se fosse casado, eu vou discutir. Partilha dos bens
e guardas de eventuais filhos, é a mesma regra, mesma regra. Pode ser unilateral, tá? Pode ser alternada, ou a guarda compartilhada. A regra hoje, e antigamente se falava filho fora do casamento, hoje tudo é filho, não existe mais a diferenciação, filho adotivo, filho não sei o que, é tudo filho. Então, a guarda pode ser dada para os avós, tá? Ou a mesma coisa de visita. Os avós podem ingressar com direito de visita. Quando o guardião não tem condições de criar a criança, os avós podem ingressar com ação pretendendo a guarda. Pode haver. A regra é bem-estar dos menores, não é questão financeira, tá? É bem-estar dos menores. A doutora Analice pergunta o seguinte: é sempre o binômio necessidade e possibilidade? É sobre a situação financeira dos pais, certo? Somente após ser comprovada a impossibilidade de um dos genitores não pagar a pensão que poderá cobrar dos avós, correto? Eu acho que eu vou dividir a fala dela em duas. A regra em alimentos, possibilidade e necessidade. Sempre que eu ingresso com ação de alimentos, lá no custo de petição inicial, nós já vimos as petições iniciais da ação de alimentos, divórcio, são de alimentos. Regra é prova. Necessidade, possibilidade. Se não houver essa prova, a ação será julgada improcedente. Muitas vezes é menor, a necessidade é evidente. Agora, a possibilidade eu tenho que provar. Tá? Então, qual que é a outra pergunta, Cristiano? Desculpe. A segunda parte da pergunta, a primeira parte é a seguinte: é sempre o binômio necessidade e possibilidade? É sobre a situação financeira dos pais, certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda somente após ser comprovada a impossibilidade de um dos genitores não pagar pensão que poderá cobrar dos avós, correto? É verdade. Os responsáveis pelos alimentos, pela criação e educação inicial, são dos genitores. As ações de alimentos contra avoengos, que se chamam, contra os avós, é supletiva. Eu não posso ingressar na mesma ação de alimentos em face do pai e dos avós, ou da mãe e dos avós, dos genitores e dos progenitores. Não. Primeiro contra os genitores, seja pai ou mãe, havendo a comprovação da impossibilidade do pagamento ou da totalidade do cumprimento das necessidades. O pai não pode pagar no total, eu ingresso contra os progenitores. Mas primeiro contra os genitores. Supletiva a ação. A Luana, doutora Luana, esse acordo pode ser antes de ingressar com ação, depois leva para homologação apenas? É possível? Você entendeu a pergunta? Não entendi. Cadê a Luana aqui? Deixa eu tentar achar a Luana aqui. Deixa eu tentar achar ela aqui. A guarda judicial não pode ser estabelecida, tá bom? A guarda extrajudicial não pode ser estabelecida. Por quê? Porque há necessidade da participação do Ministério Público. Tá? Espera um pouquinho, Mauri. Doutora Luana, eu abri o microfone da senhora, tá? Doutora Luana? Oi. Oi, professor. A senhora está falando de onde, doutora? São Paulo, capital. O microfone está aberto, tá bom? Se a senhora quiser perguntar. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Luana. Bem? Tudo bem, pois não? Eu queria saber, porque aparece muito aqui no escritório casais que vão se divorciar e querem já fazer a guarda extrajudicial. E aí pergunta se eu só consigo depois levar para homologação. Agora, o divórcio extrajudicial e a partilha extrajudicial não precisam de homologação. Tá? Não precisa. O divórcio extrajudicial e a partilha extrajudicial, quando preenchem os requisitos, então aquelas em que não há menores ou incapazes, tá? Não precisa homologação judicial. Eu faço a escritura de divórcio ou de partilha e levo a registro. A guarda não pode ser extrajudicial. A guarda só judicial. Por quê?
tem que haver a participação do Ministério Público. Entendi. Então, eu posso fazer o divórcio e a partilha extrajudicial e entrar com a guarda consensual. Só para homologar. Aí pode ser feito. Eu faço a petição, estabelecendo as regras. O juiz não é obrigado a aceitar. O Ministério Público participa. Tá? Eu, quando era juiz da vara de família, eu entendia que quem sabe as dificuldades dos filhos são os pais. Eles sabem o que os filhos necessitam. Eu homologava. Mas a participação do Ministério Público é obrigatória. Tá? E aí o Ministério Público vai aceitar ou pedir algumas divergências ou fazer alguma modificação. Mas a guarda extrajudicial, você faz uma petição simples, ambos assinam, o advogado assina, e ingressa em juízo apenas para a homologação. E eu posso representar? O divórcio e a partilha não precisa de homologação. Pode levar direto para a registro. E aí eu represento os dois pais na guarda consensual? Sim, é consensual. Lá ambos, pode constar, divorciados, que já são divorciados, quando faz a escritura de divórcio, escritura de partilha, leva a registro. Senhor juiz, são divorciados e ingressam com ação apenas para homologação da guarda. E aí estabelece a regra da guarda. Com visitas, se for partilhada, como será feita a divisão. Tá? Na guarda compartilhada, não significa que o filho obrigatoriamente vai morar na casa dos dois. Pode morar na casa de um e tem uma residência na casa de um dos pais, ou de outro, ou de terceira pessoa, mas as obrigações que os pais têm perante os filhos são divididas de determinada forma. E aí, a legislação não estabelece obrigações, nem poderia estabelecer. Quem sabe das obrigações são os pais, são responsáveis, e eles dividem entre si como melhor prover. Tá? E aí não tem direito de visita, a visita é livre. Tá? A responsabilidade é livre, eles estabelecem a forma. A guarda tem que homologar, o resto não. Entendi. Não, era essa a minha dúvida. Tá bom? Doutora, obrigado. Obrigada. Amaury, tem uma pergunta agora aqui da doutora Cristiane. Doutora Cristiane, eu abri teu microfone, tá? A senhora está ouvindo aí? Bom dia, estou ouvindo sim. Tudo bem? Bom dia, doutora Cristiane. Bom dia. A senhora fala de onde? Minas Gerais, Belo Horizonte. Ah, tá do lado. Minha aí. vizinha. Exatamente. Vizinhos. Minha vizinha. Vai lá Eu fui juiz da quarta vara de... Eu fui juiz da quarta vara de família. Ah, sei. Hoje está com o doutor Daniel, não é? Se eu não me engano, acho que é ele que é o responsável lá hoje. Não, eu acho que é o Antônio na primeira, acho que é o Manuel, se eu não me engano. É alguma coisa assim, eu devo estar confundindo também. Enfim. Sim. São pessoas muito desagradáveis. Eu acho que o juiz da vara de família tem que ter vivência. É muita responsabilidade. Verdade. Aquela pessoa muito jovem, que não tem ainda noção da situação, é muito difícil uma vara de família. Aqui, graças a Deus, todos são bem conscientes da responsabilidade. Doutora, o microfone está aberto para a senhora, tá? A senhora fez uma pergunta, se a senhora quiser fazer direto para o vereador... Pois não, doutor. Pois não, doutor. A dúvida é o seguinte, o que o senhor orientou é que a ação de avoenga, né, em relação aos avós no pedido de alimentos, só deve ser feita depois que se comprova que o pai, né, não pode efetuar o pagamento dos valores dos alimentos, correto? Sim, judicialmente. Sim, Exato. judicialmente. Exato. Só que essa ação que é posterior, ela já é uma ação. Eu tenho que entrar com a ação de execução contra os avós em relação aos alimentos que já foi estipulado ao pai, ou eu tenho que entrar com uma nova ação pedindo que seja reconhecido aos avós? Não posso entrar com ação. Quem é devedor dos alimentos, no caso dos pais, são os pais. Eu não posso entrar com ação de execução contra os avós sem a fixação. Entendi. Tá? Eu vou ingressar com ação de alimento em face dos avós,
pedindo ao juiz que fique os alimentos provisórios, a partir da fixação dos alimentos provisórios com a citação ou intimação, são devidos os alimentos. Eu posso, inclusive, requerer que se oficie a Previdência Social ou o empregador para o desconto e depósito. Mas eu tenho que entrar com a ação em face do pai ou da mãe. Tá? Não precisa aguardar a finalização desta ação. Tá? Eu até entendia que quando o pai ingressa afirmando que está desempregado e não tem condições, aquela situação todas, já permitia o ingresso contra os avós, porque os próprios pai ou a própria mãe afirmavam não ter condição. Tá? Mas primeiro é necessário contra os pais, fixar os alimentos contra os pais. Não há execução contra os avós, porque eles não são devedores. Entendi. Eu ingresso com a ação de alimentos em face dos avós, peço a fixação de alimentos provisórios e aí eu posso ingressar com a ação de execução. Entendi. Então, quando for comprovado que o pai ou a mãe não efetua o pagamento ou se nega a efetuar, aí que eu requeiro contra os avós, em relação aos avós. Entro com ação de alimentos em face dos avós. Exato, entendi. Perfeito. Obrigada. Tá? Um abraço, doutora Cristiane. Outro. Estão as ordens lá no tribunal, na 17ª Câmara. Muito obrravado. Será um prazer ir lá tomar um cafezinho com o senhor. Isso. Conhecê-lo pessoalmente. Grande abraço. Outro. Oi, professor Cristiano. Tem mais alguma pergunta? Doutora Cristiane, no dia 28 de setembro, a gente vai realizar... Só um minutinho. Matéria, correto? Só um minutinho aí, deixa eu vazar um som aqui. Doutora Cristiane, no dia 28 de setembro, nós vamos realizar o Masterclass aí em BH. É na Savassi, né, Maurício? É na Savassi, na rua Antônio de Albuquerque, 335. Fica até o convite para a senhora, viu, doutora? Ótimo, vai ser um prazer. Qual que é o horário? Vai começar às 9 horas da manhã, vai das 9 às 19. É um dia todo de conteúdo focado na questão da atração de clientes para o escritório de advocacia. É um evento que a gente faz em vários estados, né? E no dia 28 de setembro vai ser aí em BH. Fica o convite para a senhora. Depois, se ela tiver interesse, a senhora manda um WhatsApp lá para a galera aqui do Advogado 10X, eles comunicam para a senhora, tá bom? Até vou pedir aí para que o Matheus e o Quioche puder colocar aí no chat o Instagram do desembargador Amaury, de que vocês sigam o desembargador lá no Instagram. Ele diariamente coloca conteúdo também lá. Eu acho que é importante esse conteúdo vindo do juiz, né? Do desembargador, é o outro lado da moeda, né? Esse conteúdo é extremamente importante. Pedir para que vocês sigam o desembargador. Eu estou pedindo para os meninos aí colocarem o link do Instagram do desembargador. E o Tadeu mandou uma pergunta aqui para mim, Mauri, de forma privada. O desembargador Amaury, ele tem um curso... Oi, doutora. Desculpa interrompê-lo. O senhor depois repete ou posta através de mensagem o endereço desse encontro que vai haver no dia 28 de setembro? Eu vou colocar no chat aí o meu Instagram e o Instagram do desembargador Amaury, tá bom? Perfeito. Nos dois Instagrams a gente está avisando do evento em BH. Tá? É só mandar um direct pra gente lá. Tá? Eu estou pedindo para os meninos aí colocarem no chat o meu Instagram e o Instagram do desembargador Amaury. Você coloca, Matheus, por favor? Perfeito, obrigada. Aí a senhora segue o desembargador lá no Instagram, me segue lá, que tem bastante conteúdo lá. Vai ser no dia 28 de setembro, em Belo Horizonte. Na Savassi. Na Savassi, no bairro da Savassi. Perfeito, eu já vou colocar na agenda aqui. Tá, aí é um dia todo de conteúdo focado na atração de clientes, de que vocês sigam também aí o desembargador no Instagram, né? Tá aí o Instagram do desembargador Amaury. E o Tadeu mandou uma mensagem aqui para mim, Amaury, sobre o curso de petição. O desembargador ele tem um curso de petição inicial. O Tadeu perguntando se ele poderia entrar no curso hoje. Não tem vaga aberta no momento. No momento que tiver a oportunidade de novas turmas, eu vejo que tem alguns alunos aqui do teu curso. Quando tiver a oportunidade de novas turmas, nós iremos avisar, né, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, a gente vai avisar com bastante antecedência. Olha, se vem, por exemplo, a gente vai abrir vaga, a gente avisa com bastante antecedência para que todos possam se planejar e participar, tá bom? Ô, Mauri, tem uma outra pergunta aqui. Do Edilson, cadê o Edilson? Do Edilson, o pai já está em atraso. Ô, Edilson, estou abrindo o teu microfone, tá? Aberto, Edilson. Aberto, doutor.
Bom dia, doutor. Tudo bem, doutor Edilson? Bom dia, doutor Amaury. Tudo bem? Pois não. Pois é, então. O caso é o seguinte, doutor. Já houve uma ação de alimentos, houve um acordo e esse acordo não foi cumprido por 3 anos. Houve agora a execução no rito da prisão. Depois desse execução do rito da prisão, houve pagamento de 3 meses pretéritos. Mas os 3 anos de atraso ficaram em aberto. Eu queria saber se esses 3 anos pode ser, no rito da penhora, destinado aos avós. Não, não pode. Os avós não são devedores dos alimentos. Certo. O devedor é o pai. O procedimento é penhora na situação. Infelizmente, os avós aí não responderão pela dívida. Ok. O devedor é o filho ou a filha. Sim. Eu ingresso, nesse caso, que não está pagando, em face dos avós. Mas são novas pensões. Esse valor fixado já devido não pode ser responsabilidade dos avós ou de terceira pessoa. Tá, ok. Obrigado, doutor. Estou falando de Lavras, aqui no sul de Minas. Um grande abraço, Lavras. Amanhã, sexta-feira, estaremos próximos aí, Boa Esperança. O presidente vai fazer uma recepção lá. Compareça lá para verificar lá. Vai ser uma boa festa. Vai ser um prazer, doutor. Um grande abraço. O Amaury rodou toda essa região aí, né? Boa Esperança, Borda da Mata, como é que é? Eu já andei. Ponte Nova. Ponte Nova é para a região de Viçosa. Ponte Nova não é a região ali. Lavras é uma excelente comarca, uma comarca muito concorrida. Localização ótima. Tá, parabéns pela... É uma cidade de progresso, Lavras. Aqui é assim, verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, um abraço. Eu que agradeço. Mais uma pergunta, Amaury. É possível ficar a guarda de forma extrajudicial? É possível fixar a guarda de forma extrajudicial? Não é possível fixar guarda de forma extrajudicial, porque tem que ter participação do Ministério Público. A guarda que se faz lá, né, de comum acordo, não tem validade judicial. É como se fosse uma guarda alternada sem validade jurídica. Sem fixação de guarda, ambos os pais são responsáveis pelos filhos. Tá? Aquela pensão fixada extrajudicial não é possível a sua cobrança. Tá? Naquela rito de prisão. Então, porque a execução de alimentos para o ritmo de prisão é cumprimento de sentença, na verdade. Fala-se que é execução, mas, na verdade, o procedimento é cumprimento de sentença. É possível, judicialmente, não é reconhecível. Mas se eu lavrar uma escritura pública de guarda e pedir ao juiz a homologação, é como se fosse uma petição inicial da ação de guarda. Tá? Mais alguma questão? Na ação de divórcio, pode-se decretar o divórcio sem fixação da guarda? Na ação de divórcio pode ser feita 3 pedidos, tá? Divórcio, guarda e 4, né? Divórcio, guarda, pensão e partilha de bens. Qualquer desses pedidos não vincula ao divórcio. Peraí, vamos repetir. Divórcio. Pode ser, geralmente o que se pede no divórcio. Divórcio, partilha de bens, guarda e alimentos. Pode ser cumulado esses pedidos? Pode haver? Havia uma grande divergência na jurisprudência, entendendo que não poderia haver cumulação. Por quê? Porque são procedimentos diversos. Hoje é tranquila a jurisprudência. O procedimento é o comum. Tá? Eu posso fazer 4 pedidos? Posso. O divórcio pode ser decretado independente de qualquer desses pedidos. Posso decretar o divórcio e deixar a partilha para depois. Posso decretar o divórcio e deixar a guarda, a resolução da guarda para depois, ou a mesma coisa a questão dos alimentos. Tá? Pode ser feito, sim. Prossegue a ação contra os demais pedidos, decreta-se o divórcio e prossegue a ação quanto aos demais pedidos. Como fica a situação da criança antes da fixação da guarda no tocante aos alimentos?
eu posso, antes de fixar a guarda definitiva na ação de divórcio em que eu discuto, requerer a fixação dos alimentos provisórios. Tá? Só vai ser fixados os alimentos definitivos depois de resolvida a guarda. Enquanto não se resolver a guarda, os alimentos ficarão como provisórios. E é diferente alimentos provisórios dos alimentos provisionais. Termos técnicos. Alimentos provisórios fixados como antecipação de tutela na ação de alimentos. Os provisionais eram fixados nas ações cautelares. Então, eu posso não ter a guarda definitiva e ter os alimentos fixados provisórios. Pode ser feito. A regra hoje é ainda fixar a guarda a favor da mulher? A regra hoje que vigora é a guarda compartilhada. Busca-se o bem-estar do menor ou dos menores. Tá? Regra, bem-estar dos menores. Tá? Então, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com os dois, sim, com o terceiro. O que se busca? Bem-estar dos menores. Então, a regra que tinha antigamente e a questão não é financeira, não. Tá? O guardião pode não ter questões financeiras, mas ele tem a condição de criar os filhos. A questão financeira fixa em alimentos. Tá? Então, aquele casal que o pai é muito rico, a mãe é muito pobre. A mãe automaticamente perde-se a guarda, não pela questão financeira. Tá? Essa questão de antigamente ela guarda, eu até tive um caso que eu achei assim, de uma sanidade da mulher. Ela não tinha condições de ter a guarda dos filhos. Mas a cobrança da família, dos amigos em cima dela, era assim: você vai abrir a mão da guarda como? Você é mulher, a mulher não pode fazer isso. Essa mulher, numa audiência, me confidenciou que ela reconhecia que ela não tinha condições de ficar com os filhos, de dar a eles a condição necessária, carinho, alimento. Por quê? Porque ela teria que refazer a sua vida. E essa questão social, de que a mulher que perde a guarda é uma questão que a sociedade não compreende. Ela compreendia muito bem, dizendo que ela não tinha condições naquele momento de ficar com os filhos, ia se refazer no mercado do trabalho, se realizar, e não deixaria de visitar, de dar aos filhos o carinho de mãe. Achei um depoimento dela, de uma compreensão muito grande. Então, não é obrigado, não. Hoje a questão de guarda é bem-estar dos menores. E a regra, guarda compartilhada. O que é, na verdade, o que é alienação parental e como se configura a alienação parental, melhor dizendo, né? Uma pergunta aqui: o que é alienação e como se configura, né? Em que caso? Como é que o pai pode, o que o pai precisa ou a mãe precisa para acionar o Poder Judiciário para configurar a tal da alienação parental? A alienação parental está prevista na Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. A legislação fala o que é alienação parental. Fala assim, olha, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo estabelecido à manutenção de vínculos a eles. Então, quando o casal se separa, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de frustração, leva a uma disputa. Muitas vezes, em que um dos cônjuges começa a embutir no pensamento, na mentalidade da criança, que o outro é culpado. Ele se faz de vítima perante a situação, dizendo que o pai ou a mãe não gostam deles, que abandonou por causa de uma outra mulher,
abandonou por causa... É aquela situação em que submete a criança a uma questão psicológica contra um dos genitores. Então, eu acho que a guarda compartilhada e o auxílio dos advogados nesta questão é importantíssima. Por quê? Uma criança frustrada com um dos pais, eu vejo cada coisa lá, muitas vezes a ação, o filho detesta o pai, ou o filho detesta a mãe, por questões em que de menos importância. E como fica nesse caso, Mauri? Por exemplo, o Ministério Público está lá acompanhando tudo. Ele é o fiscal da lei, certo? Ele está acompanhando tudo lá. E aí percebe que a criança não está numa situação ruim com o pai, está numa situação ainda pior, talvez, com a mãe. Né? Como é que o Ministério Público age nesse processo? Vai deixar com um ou com o outro ou tira dos dois? Ele tira dos dois, muitas vezes nomeia um guardião provisório, um parente, um avô, uma situação disso. E a questão é psicológica perante a criança. As consequências são graves. Ele vai gravar aquilo para a vida toda dele. A questão é psicológica. Pode não ficar nem com o pai e nem com a mãe. A questão aí é a questão técnica, perícia. Ou muitas vezes, conversando com a criança, você já vê aquela situação. Tá? Em que a mãe afasta a criança do pai, não deixa ter contato, proíbe a visita, proíbe o atendimento telefônico, por questões simples, porque muitas vezes aquele que se separa e que a criança fica com a mãe, o pai não dá sossego, liga o dia todo, perturba o dia todo, vai na escola. É uma questão social, é uma questão de educação, uma questão psicológica. Por quê? Porque ninguém consegue imaginar do que o ser humano é capaz. O sentimento de perda é muito influenciado, às vezes, psicológico. Então, essa questão de alienação parental é regulamentada pela lei. Hoje há uma regulamentação pela lei e o judiciário resolve como? Tratamento psicológico. Aqueles que são mais abastados, não pense que essa questão é social, que são pessoas que têm menos situações financeiras. Muito pelo contrário, há casais com situações financeiras ótimas. E aquela situação em que manda a criança para o exterior, não deixa ter contato, fala mal, ou aquele pai que leva a criança para a visita, quando está com ele, dá uma roupa muito bonita e quando devolve a criança para a mãe, vai com uma roupa horrível. Tudo é questão psicológica. A legislação hoje é rigorosa nessa questão. A apuração é feita através de perícia. A doutora Lauriane, deixa eu tentar achar a doutora Lauriane aqui. A doutora Lauriane tem uma pergunta. No caso de guarda, deixa eu achar a doutora Lauriane aqui. Doutora Lauriane, abriu o microfone da senhora, tá? Doutora Lauriane, está me ouvindo? Doutora Lauriane? Deixa eu fazer a pergunta dela aqui. O microfone está aberto. Se ela puder falar, está aberto o microfone da doutora Lauriane. Ela faz a seguinte pergunta, Mauri. No caso de ser homologado acordo de guarda compartilhada e a sentença for dada sem anuência do Ministério Público, caberia nulidade? Olha, o Ministério... da sentença, o Ministério Público é intimado. Tá? O Ministério Público vai participar do processo. Ele participa de todo o processo. Na sentença, ele é intimado. Se ele não participa do processo, é causa de nulidade processual. Se ele não for intimado da sentença, não transita em julgado para o Ministério Público enquanto ele não for intimado. A questão não é nulidade da sentença. Tá? Se ele não participou do processo, a sentença é nula. Doutora Lauriane, a senhora está me ouvindo? Doutora Lauriane, a senhora está me ouvindo, doutora Lauriane? Sim, a senhora quer falar? Está aberto o microfone da senhora. Se a senhora quiser falar. Bom, o microfone dela está aberto, caso ela queira fazer uma pergunta aqui. Olha, a questão, doutora Lauriane, se o Ministério Público não participou do processo, ele deixou de participar de uma fase do processo, ele não foi na audiência,
ele não esteve presente na colheita de provas, ele não se manifestou da perícia. Essa questão é nulidade processual, anula-se a sentença. Se ele não foi intimado da sentença, é diferente, ele participou do processo, não foi intimado da sentença. Não é nulidade. A sentença não transita em julgado para o Ministério Público e ele pode recorrer a qualquer momento. O advogado deve estar atento nessa questão da participação do Ministério Público. O Ministério Público tem que ser intimado a participar. Se o Ministério Público não comparece à audiência, ele foi intimado para a audiência e não comparece à audiência, não há nulidade, porque foi dada a possibilidade e conhecimento do Ministério Público. Se ele não foi intimado, há nulidade. Então, o advogado tem que observar essa questão toda. O Ministério Público foi intimado para a audiência, o Ministério Público não comparece. O advogado deve pedir a palavra e requerer ao juiz. Seu juiz, gostaria que fosse verificado se o Ministério Público foi intimado para essa audiência. Se ele foi intimado, acabou, houve a participação, ele não participou porque não quis. Tá? Se ele não foi intimado, o advogado deve requerer ao juiz a suspensão da audiência, a redesignação e a intimação do Ministério Público. É obrigatória a participar. Doutora Cristiane, doutora Eunice, bom dia, doutora Eunice. Prazer vê-la aqui. Bom dia, doutora Eunice. Deixa eu abrir o microfone. Deixa eu abrir o microfone aqui. Aí, vamos tomar um café no shopping. Eunice, está aberto o microfone, Eunice. Bom dia, doutora. Bom dia, desembargador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Prazer em vê-la. Prazer também. Vamos tomar um café, sim. Vamos, final do mês estarei aí em São José dos Campos. Vamos ver se ele toma um café, bater um papo. Vamos sim. Vai ser ótimo. A senhora é uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito animada, que nos dá muito sinal positivo. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Eunice, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí ou levantar a mão que eu abro o microfone aí, tá bom? Tá certo, professor. Um abraço. A Cristiane, cadê a Cristiane aqui? Doutora Cristiane, ela tem uma pergunta. Doutora Cristiane, abriu o teu microfone, tá? Ok, obrigado. Fica à vontade. Bom dia, doutora Cristiane. Bom dia, novamente. Doutor Amaury, eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, eu tenho uma cliente que ela tem uma filha menor, hoje atualmente aproximadamente 3 anos de idade, e quando a criança era bebê, ela era dependente química. Então, aproximadamente aos 6 meses de idade, essa criança foi entregue pelo conselho tutelar à tia materna, né, irmã dessa mãe. Contudo, nesse período, a mãe fez um tratamento, né, se livrou das drogas. Hoje ela tem emprego fixo, moradia, inclusive tem a guarda e cuida dos outros filhos que ela tem. Porém, a tia não quer entregar a ela novamente essa criança. Inclusive, a tia entrou com uma ação de guarda, requerendo a guarda dessa sobrinha. Contudo, ela contestou a ação, apresentando aí a documentação de que ela tem emprego fixo, moradia, condições financeiras de cuidar da filha. É possível um juiz entrega dessa criança à mãe, uma vez que hoje ela demonstra condições físicas, financeiras, psicológicas de cuidar dela? É possível o juiz manter essa criança com a tia? A preferência da guarda é com a mãe. Preferência nesse caso. Se a mãe ingressar com ação de guarda, porque o conselho tutelar tirou a guarda da mãe e entregou a filha. O conselho tutelar deixou lá a criança. Ela pode contestar, requerendo a guarda, o retorno da guarda com ela, comprovando as condições, com certeza a possibilidade dela obter essa guarda é muito grande. A questão é a adaptação da criança a um novo lar. Porque muitas vezes essa criança está adaptada com a tia, a rotina da criança toda, vai haver um período aí de adaptação. Mas prefere-se sempre a mãe. Se ela tiver em plenas condições, ela é a que deve tomar conta da criança. Provavelmente, comprovando esses fatos todos, ela pode contestar a ação e apresentar um pedido de guarda. Certo, foi o que foi feito. Se ela não apresentar o pedido de guarda, o juiz só vai julgar improcedente o pedido.
Não, foi o que foi feito. Ela fez o pedido contraposto da guarda da filha para a EAD, e, inclusive, tendo em vista realmente o bem-estar da criança e a adaptação da criança com a mãe novamente, foi feito o pedido para poder, inicialmente, ela voltar a ter contato com a filha, porque a tia impede ela até de ver a filha. Né? Entre com a ação de visita. Não, fizemos o pedido, isso na ação de guarda, mas aí sim. É porque realmente... Há possibilidade, sim. A possibilidade é grande, basta ela provar que refez a sua vida. E que na audiência de conciliação, até a gente fez a proposta de que a filha, a tia deixasse ela voltar a ter o contato com a filha, justamente para criar essa adaptação, né? Passar os finais de semana, aquelas regras todas, né? Que das visitas e demais. Mas a tia se nega, não deixa ela nem ver a criança mais. E, infelizmente, o juiz está demorando muito a julgar isso. Por causa da questão de antecedentes dessa mãe, infelizmente, a questão de drogas, há um certo cuidado do tratamento, do deferimento dessa visita. Certo. Essa é uma visita assistida. Certo. Essa é uma visita assistida e insista ao juiz que, se ele não deferir, ingresse com um agravo de instrumento. Perfeito. Mas a possibilidade dela ter a guarda desse filho, até porque ela tem a guarda dos outros filhos, é muito grande. Se eu proceder no tribunal, eu vejo isso aí com bons olhos. Perfeito. Muito obrigada. Um grande abraço. Mais alguma pergunta, Cristiano? Deixa eu achar o Moacir aqui. Doutor Moacir, está aberto o microfone, doutor. Bom dia, doutor Amaury. Bom dia, doutor Moacir. O senhor fala de onde, doutor Moacir? Falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, fica à vontade. Doutor, eu estou com uma dúvida a respeito de uma guarda compartilhada com os avós, né? Eu estou com um caso em que o avô é da reserva, né? Ele é militar. E ele já, de fato, ele já cuida da família, dos filhos e dos netos, na verdade. Os pais, né, eles dependem também financeiramente, economicamente, do avô. E, de fato, o avô já sustenta a família toda. E ele gostaria de pedir a mudança de guarda para ele, para que ele pudesse inserir o neto no seu seguro de vida, né, nos seus demais benefícios. É possível essa ação, doutor? Ou há uma possibilidade por meio de uma mediação, de uma outra forma, uma outra alternativa? Possibilidade de ingressar com essa ação sempre existe, sabe? Mas a questão financeira não significa nada. A questão é a possibilidade de criar. Se os pais estão criando os filhos e preenchem todos os requisitos, atendem satisfatoriamente a criança, eu acho que tirar a guarda dos pais para passar para o avô é complicadíssimo, não vejo com bons olhos. Essa questão em que a guarda vai servir unicamente para fins previdenciários, há uma objeção enorme no tribunal, tá? Porque o que se está perpetuando nesse caso é a dependência de pagamento pela Previdência Social. Várias ações que ingressaram quando eu era juiz da vara da família, apenas exclusivamente para fins previdenciários ou seguro de vida, porque na questão de seguro de vida, ele não precisa ter a guarda. Basta ele declarar lá perante a seguradora que o neto ou a neta será seu beneficiário. Tá? Isso não depende de guarda. A guarda depende, muitas vezes, para fins previdenciários. E aí há uma objeção contra isso, tá? Porque é impor a Previdência Social de forma concebida um dependente econômico que não é. Ele não é o guardião, ele auxilia os filhos. Tá? E essa questão financeira, se os pais criam os filhos de forma certa, dar todas as condições, retirar os filhos dos pais para conceder aos avós, eu acho muito difícil. E para fins previdenciários, mais difícil ainda. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Um abraço, doutor.
Mauri, a legislação tratando de eleição parental é uma pergunta que veio aqui, mas já respondeu essa, né? A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Tá. Como fica a situação dos alimentos na guarda compartilhada? É aquela situação. Pode ser fixada e não pode ser fixada, vai depender da situação. Se o casal consensualmente fixa a guarda compartilhada, eles também podem fixar a questão dos alimentos, em espécie. Tá? Um paga a escola, paga o transporte, dividirem entre eles, ou estabelecer que um deles apenas é o responsável econômico pela criação e educação dos filhos. Então, não significa que a guarda compartilhada não tem alimentos. Pode ter, sim. Vai depender muito da situação. Tá? A guarda compartilhada, mas um dos cônjuges não tem condições financeiras de criar os filhos. Há uma guarda compartilhada e se estabeleceu que aquela que não tem condição financeira de criar os filhos pode ser a responsável econômica, fixa alimentos dos filhos para recebimento desse cônjuge ou companheiro. Mauri, olha, todas as perguntas que vieram aqui, elas, tanto pelo chat quanto pela que mandaram previamente, foram respondidas, né? Nós tivemos, infelizmente, esse probleminha hoje pela manhã, as transmissões eram sempre pelo YouTube, e por alternativa nós tínhamos aqui o Zoom, ou seja, conseguiu, né? Logicamente, no YouTube participavam mais pessoas, mas o importante é entregar o conteúdo, né? Essa aula aqui, pessoal, tem algumas pessoas mandando mensagem aqui para mim. Essa aula ela vai para o grupo de alunos lá do Facebook. Quem é aluno do Advogado 10X, eu sei que a Ticiana eu vejo vários aqui. Quem é aluno do Advogado 10X, essa aula depois a gente vai subir lá no grupo de alunos do Facebook para que os alunos possam assistir essa aula quantas vezes mais quiserem assistir, tá bom? Peço novamente, aí vou pedir para os meninos compartilhar aí o link do Instagram do desembargador Amauri. Peço que vocês sigam o desembargador lá no Instagram. O desembargador coloca diariamente muito conteúdo lá, né? Que vocês acompanhem, fiquem atualizados, porque surgiu uma coisa nova no tribunal, o desembargador vai lá e posta lá, ou seja, são dicas extremamente valiosas. Uma dica dessa você acaba tendo êxito na ação, né? Essa segunda informação. Então, ou seja, essa aula vai para o grupo de alunos do Facebook, eu sei que o grupo esse ano vai lá para o grupo de alunos do Facebook. Vocês sigam o desembargador Amauri, eu estou pedindo para os meninos colocarem aí o link do Instagram do desembargador Amauri. Terceiro aviso, né? Eu e algumas outras pessoas mandaram uma mensagem privada aqui perguntando do curso de petição do desembargador Amauri. Agora já tem uma turma andando. Quando tiver uma nova turma sendo formada, né, Amauri? Quando tiver uma nova turma, a gente avisa previamente, né? Vamos avisar a todos. Já tem uma turma em andamento. Vamos dar atenção especial a essa turma. Final. A Ticiana é aluna, né, aluna? Ticiana, do grupo da turma do curso de petição do desembargador Amauri, né? Sim. Tá. E como está sendo para você as aulas lá? Para mim está sendo muito, muito proveitosa. A questão da petição inicial sempre gera, principalmente para quem está iniciando a advocacia, sempre gera um pouco de dúvida na questão da estrutura, né, de como e quando colocar jurisprudências. E como a gente sempre quer fazer um marketing positivo perante o juiz, né? Você escrever bem e fazer uma petição apresentável, então está sendo de grande valia. Eu queria até sugerir uma aula lá de petição na questão de ação civil pública, né? Então é uma sugestão, né? Aproveitando aqui o embalo. Pessoal, até peço que vocês também sugiram temas para as próximas aulas de quarta-feira. Sugeriram um tema aqui que foi, eu acho, filiação socioafetiva, né? Cristiano, a doutora Ticiana não terminou de concluir a ideia. Doutora Ticiana. Oi, doutora Ticiana, fica à vontade. Não, sim, concluí. A sugestão foi só sobre fazer uma aula sobre a petição inicial de ação civil pública. Concluir. Uma boa proposta. Uma petição inicial bem complexa.
Mas é uma boa sugestão. Vamos dar atenção à petição inicial lá. Até ontem eu cobrei com o professor Cristiano, mas que eu estou meio afastado de lá, mas diariamente eu tenho acesso à página lá, ao que você... E monitora o grupo, né? Eu fui lá ontem no grupo e falei, pessoal, vocês têm que pôr dúvida aí, porque se parece que está dúvida nenhuma, parece que está certo, né? Bem, né? Todo mundo muito tranquilo. Eu gosto de cobrar, porque aí o pessoal, como assim? Eu vou colocar lá essa sugestão, dúvidas, pode deixar. Mas vamos continuar. Vamos sim. Eu estou terminando alguns modelos e vou postar lá, tá? Muito bom. A Analice, Mauri, ela está falando aqui. Cadê a Analice? Analice, teu microfone está aberto, tá? A Analice está falando aqui, ela está falando do nosso amigo lá, o Zé de Andrade. Ela está falando o seguinte, ó, se todo juiz fosse como o Zé de Andrade e todo desembargador fosse como o doutor Mauri, o judiciário estaria lindo. É verdade, o doutor José Andrade, ele é advogado aqui, ele é juiz aqui em Campo Grande, né, sou daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele é uma pessoa, assim, fora de série. E o doutor Mauri, nossa, é muito querido, ele parece, assim, ser uma pessoa, né, a gente tem aquela visão como advogado, o juiz, o desembargador, né, são intangíveis, e o doutor José Andrade e a doutora Mauri mostra que não, né, que são como nós, e isso é muito bacana. Eu tive um prazer muito grande de conhecer o doutor José de Andrade num encontro que o Cristiano fez lá em São Paulo. Excepcional juiz, gostei muito dele, dá muita atenção. Até se você estiver com ele, viu, Ana? Se você Oi. Ele retransmita para ele o nosso abraço. Ele é uma pessoa muito parceira, né, Mauri? Muito querido. Pode deixar muito que eu transmito, sim. Muito querido, eu tenho admirado muitas vezes essas lives que ele tem colocado. Eu acho que muito proveitoso para os advogados e para todos. Essa questão de ser juiz ou ser desembargador, nós somos, antes de tudo, advogados. Todos nós passamos pelos mesmos bancos escolares, pelas mesmas... Verdade, doutor. Então, a gente tem que ser humilde e conhecer que todos nós trilhamos o mesmo caminho. Isso mesmo. Não existe uma distância entre nós. Infelizmente, não são todos que pensam e agem da mesma forma. Mas o pensamento é esse. É verdade. Obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? Manda um abraço para o doutor José de Andrade. Já fica até o convite para você, viu, Ana? Nos dias 9 e 10 de novembro, vai ter a imersão em São Paulo, que a gente faz, né? São 2 dias, foco na questão da mentalidade. Eu recebo muita mensagem aqui de advogados no 10X que abandonaram a carreira, estão querendo desistir, ou seja, essa questão da mentalidade, dessa superação diária, isso é muito importante para o advogado hoje, esse mindset, né, essa mentalidade. Então, a gente vai fazer uma imersão focada, vamos tentar falar um pouco do direito material, do direito processual, né? O desembargador Mauri, o desembargador Maurício, né? O Mauri e o Maurício, a dupla sertaneja, né? Os dois são desembargadores lá. Dois são desembargadores lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, são meus irmãos, né? A gente vai fazer essa imersão no dia 9 e 10 de novembro em São Paulo. Eu estou conversando com o Zé de Andrade também, para o Zé de Andrade participar. O Felipe... legal. Se possível, eu vou sim. Estou falando com o professor Felipe também. Deve participar. O professor Felipe também deve participar. Muito bom. Então, se puder, tá? Dia 9 e 10 de novembro em São Paulo, tá bom? Legal, professor. Obrigado pelo convite. Tá. Um grande abraço. Eu acho que tem uma última pergunta aqui, Amaury. Da Luana. Cadê ela? Cadê a Luana? Deixa eu localizá-la aqui. Se você estiver me ouvindo aí, Luana, tá aqui. Luana, tá aberto o seu microfone. Oi, professor. Então, eu queria entender só, para finalizar, a diferença entre a guarda alternada e a unilateral. Porque eu entendo que é um dos pais que fica com, nessas duas, um só que fica, né? Diferente da compartilhada. Bom dia, doutora. Bom dia, professor. Nessa guarda, a guarda unilateral é a responsabilidade de um dos pais. Mas você pode falar
que, vamos dizer, no primeiro semestre ficará com o pai, no segundo semestre ficará com a mãe, tá? Então, essa guarda alternada, você vai fixar qual o prazo, porque na compartilhada não há prazo. Os dois são responsáveis pelos filhos. E na exclusiva ou unilateral, apenas um é o responsável. Mas você pode estabelecer, dependendo da situação, uma guarda alternada. Determinado período do ano ficará com um dos pais, o outro período, por uma questão escolar ou questão necessária de viagem, ficará com o outro. Então, você faz essa situação para melhor já estabelecer regular. Inclusive, a questão dos alimentos, você pode colocar, no período em que estiver com o pai dessa guarda alternada, não haverá pagamento de pensão alimentícia, logicamente, porque está com ele. Então, você pode alterar a situação dependendo da situação real em que você se depara com ele. Entendi. Tá bom. Era essa a minha dúvida, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, eu acho que ninguém tem mais pergunta aqui, né? Novamente, vou recapitular. Essa aula, ela vai... Peço para que vocês sigam o desembargador no Instagram, né? A gente colocou aí na linha no chat. Essa aula, a gente vai subir posteriormente essa aula lá no grupo de alunos do Facebook, tá bom? Tessiana, Eunice, eu estou vendo o Marcelo também aí, estou vendo o Saraipa, que são alunos. Essa aula vai lá para o grupo de alunos no Facebook, tá bom? O curso de petição do desembargador, no momento que tiver uma nova turma aberta, como a Tessiana participa de uma turma que está acontecendo agora, quando tiver uma nova turma aberta, a gente avisará, nós avisaremos aqui com uma forma com bastante antecedência para que vocês possam se organizar, tá bom? Amaury, creio que está encerrado aqui. Amaury? Oi, Cristiano, estou te ouvindo. Creio que não tem mais perguntas aqui, todas as perguntas que foram enviadas previamente foram respondidas e todas que chegaram aqui no chat também foram respondidas. Queria te agradecer, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia nessa manhã de quarta-feira. É um grande prazer estar com vocês. Toda quarta-feira, eu com o professor Cristiano já marcamos isso de estarmos juntos tratando de um determinado assunto. Essa aula fica à disposição do professor Cristiano e me coloco também à disposição dos alunos sobre temas. Tá? Sempre é bom temas, porque muitas vezes a limitação é muito grande de temas, né? Mas é um prazer. Nós vamos tentar descobrir aqui uma alternativa em relação ao YouTube, mas aqui até que rodou tranquilamente também, né? As pessoas já sabem que participaram hoje aqui, sabem que semana que vem ou vai pelo YouTube ou vai pelo Zoom, né? E aí, será um grande prazer. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e um bom resto de semana, né? Vamos à luta. Tá bom. Um abraço. Bom dia a todos aí. Tchau, Amaury. Um abraço. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau.